Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim do mercado do boi, justamente para acompanhar um pouquinho dos fatos, né, que justificam aí a precificação da arroba nesse momento. O que a gente tem visto é um mercado bastante firme. Desde aí o final de janeiro até agora, a gente tem visto as cotações se mantendo de forma bastante firme, tanto para o boi China quanto para o boi comum. Algumas alterações basicamente ocorrendo em função da sazonalidade, como por exemplo, nesse momento de demanda interna um pouquinho maior por causa do início do mês, a gente vê uma certa valorização aí da arroba, mas nada que fuja muito de um intervalo de trabalho aí dos preços nos últimos tempos. A gente vai conversar com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para entender melhor o que está acontecendo, o que justifica essa firmeza, enfim, e, obviamente, saber as tendências para o mercado. Seja bem-vindo, Caio, obrigado por nos ajudar aí nesse processo de entendimento da precificação da arroba do boi. E essa firmeza, Caio, ela se justifica, a firmeza dos preços, se justifica por quais motivos, na sua opinião? Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. É sempre um prazer estar aí trocando ideia com vocês e conversando aí com todo mundo. Alexandre, primeiro a grande vertente aí dessa firmeza de boi, né? Essa firmeza que a gente vem mostrando aí, que os registros dentro do aplicativo vem mostrando, é realmente essa demanda chinesa, né? É o fato de a gente estar podendo escoar grande parte da nossa produção sendo direcionada ao mercado chinês. O estado de São Paulo, ele passa por um período antagônico aos demais estados, né, que aqui dentro do estado a gente está começando o período da entre-safra, porque aqui a grande maioria do animal ele é terminado em confinamento, e agora o esquema para você confinar é muito complicado, porque a gente tem grande parte desses animais sendo direcionados de confinamento, e é muito complicado você confinar agora no período de chuva, né? Então fica complicado do cara manter ali dentro o confinamento. Eu vou ter que, terminar isso aqui. Então é muito complicado do cara manter o confinamento por causa do período de chuva. Então a gente passa por um período agora dentro do estado de São Paulo de menor oferta. Isso tem a ver com a forma de terminação. Agora, os outros estados a gente tem passado já por uma oferta um pouco mais acentuada, em cima já da terminação desse animal de pasto, em cima também de uma oferta que tem aumentado, tem chamado a atenção nossa também um pouco mais de oferta de fêmea sendo direcionada para o abate também, nesses estados que já tem o histórico de serem estados que fazem seu animal a pasto, que é o caso do MT, é o caso do Pará, é o caso do Mato Grosso do Sul. Então, nesses estados, você vê que a coleta dentro do aplicativo, ela já está muito mais direcionada num tipo de terminação que é a pasto ou a pasto mais proteinado, e em alguns estados a gente chega a ter 50% da composição desses registros sendo feito para fêmea, né? Quando é direcionado para o abate, é fêmea, como o estado do Mato Grosso do Sul tem nos chamado muita atenção, que está tendo muito abate de fêmea lá né, nessa região. Então isso aí tem ajudado a compor a escala desses estados e tem deixado esses estados, principalmente, com uma situação um pouco mais confortável de escala. O mesmo não acontece para dentro do estado de São Paulo, justamente porque a gente está passando por esse período antagônico aqui dos outros estados, que é esse período aqui dentro do estado, a gente considera que a gente está começando a entrar no período de entre-safra e os outros estados começando a safra do capim, né? Muito bem. O Caio separou para a gente alguns gráficos que constam lá no aplicativo Agro Brasil, para a gente entender um pouquinho melhor, visualizando isso que o Caio está falando. O que eu estava comentando é que, tirando o estado de São Paulo, por conta dessa sazonalidade, né, dessa diferença de terminação, que a gente está passando pela entre-safra aqui do boi, e nos outros estados começando a safra,
a gente também tem esse ambiente onde a gente está sentindo que a oferta de fêmea tem aumentado, principalmente nesses estados que são históricos produtores de animais de terminação a pasto. Então, você pega como o estado de São... Isso aqui são os abates, são as coletas, né, são os registros, na verdade, que os usuários fizeram, de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Então, nós estamos falando de um horizonte aqui de quase 67, quase 70 mil cabeças de animais foram registrados, e a gente tem uma composição onde 20% desses registros são fêmeas. Até aqui, tudo bem, não chama muita atenção da gente, mas a gente analisando os dados estado por estado, você vê que o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um estado que você já está quase que com uma composição das escalas lá, que foram registradas dentro do aplicativo AgroBrasil, você já tem uma composição de quase 50% disso sendo fêmea. Então, isso realmente chama a atenção da gente. Você pega também o estado do MT, que você já está chegando aí a quase que a 15% desses registros sendo fêmeas. Então, você chega, a gente fica com uma luz amarela na nossa cabeça, em função de que realmente a fêmea, quando ela começa a vir para dentro do mercado, que são esses animais que já estão sofrendo toque e estão vazios, né, esses animais começam a contribuir na formação de escala, né, dessas indústrias, e isso, consequentemente, vai contribuir também na formação de preço também da arroba desses estados. Então, você pega, por exemplo, um estado do Mato Grosso do Sul, que o boi saiu de 320, hoje estão tentando comprar o boi no 305, no 310. Você pega, por exemplo, uma fêmea, uma vaca que chegou a ser negociada no Mato Grosso do Sul de 315 e hoje a gente tem registros efetivados de R$290. Então, isso é nítido realmente, que está tendo um incremento de oferta nessas regiões que produzem o animal a pasto, e está tendo realmente um incremento de oferta também, principalmente para a fêmea, né? Então, isso aí tem chamado a atenção nossa. Muito bem. Agora, é um volume de fêmeas que chega a influenciar, a atrapalhar ou, enfim, até modificar a precificação de uma forma geral, Caio? Muda, Alexander, muda sim. A gente vê que a contribuição da fêmea ela acaba mudando. O que a gente está passando dentro do Brasil, esses 3, 4 últimos anos, é que você tem uma crescente ainda de demanda, você tem uma crescente de consumo ainda na China, né, na parte do mercado chinês, e isso aí vem mudando muito essa balança. Então, você tem uma procura super grande para esse animal de até 36 meses, de até 4 dentes, que seria o macho, que é um animal direcionado para o mercado da China. Então, você tem uma procura super eficiente, que fazem com que as indústrias estão habilitadas, e aí independe do estado que essa indústria está, dela pagar o que for preciso para comprar esse animal e direcionar esse animal para a China, que o ganho é muito maior, né? Nós estamos falando de um dianteiro sendo negociado a $7.000 a tonelada. Então, isso aí equivale a um dianteiro aí de quase 30 reais, e aí você passa a negociar isso no mercado interno, nós estamos falando de 14 reais. Então, quer dizer, tem uma diferença imensa. Então, quando você direciona para o mercado de exportação chinês, independe de onde está o estado, independe de onde está o animal, independe do estado que esse animal está inserido, o frigorífico vai lá e paga. Nós acabamos de ter um registro aqui para animal China, para dentro do estado do MT, nos mesmos modos, nos mesmos preços praticamente do que acontece dentro do estado de São Paulo. Você vê que não faz muita diferença de onde esse animal está. O problema está que a formação de preço entre o China e entre o mercado interno acaba ficando extremamente distorcida. Você pega um mercado interno que sofre para comer essa carne aí de 20, 50 aí o casado, seria esse animal aí que o mercado interno consegue comprar de 330, 335, e mal dá conta de passar isso para o consumo, né? O consumidor interno vem sofrendo para poder pagar essa conta. Então, você tem dois mercados muito distintos aqui dentro do Brasil. Um, quando você direciona o seu animal para o mercado externo China, e o outro, quando você não consegue atingir
esse mercado externo China, você acaba sofrendo para entregar esse animal aqui no mercado interno. E aí cai a vaca, entra essa vaca de descarte, de 5 anos, de 6 anos, e aí a indústria tenta pressionar o quanto for para comprar essa vaca cada vez mais barato, justamente porque essa vaca ela tem que ser direcionada para o mercado interno, para o consumo interno, né? Ô, Caio, mas tem essa percepção de aumento de fêmeas nas escalas de abate acontecendo agora, mas e quando a gente compara isso com anos anteriores, como é que está isso? Então, boa pergunta. Vamos para esse outro gráfico aqui também, que a gente também são gráficos que são feitos em cima dos registros que a gente tem, né? Quando a gente olha ano a ano, muita gente está falando sobre reversão de ciclo, reversão de ciclo. A princípio, parece que nós ainda não entramos nessa reversão de ciclo, apesar de alguns estados terem aumentado muito o registro de fêmea, parece que a gente ainda não está nessa reversão de ciclo. Você vê que 2020, em janeiro, né? Estamos comparando janeiro com janeiro. Então, aqui são 3 janeiros. O janeiro de 2020, a gente tinha um abate de quase 27% de fêmea. Janeiro de 2021 cai um pouco, então, quer dizer, estamos retendo ainda a fêmea, vem para 25%. E agora, janeiro de 2022, por mais que a gente tenha estados que tenham ofertado muito, a composição ainda desses registros ainda indica que a gente está retendo fêmea, né? É bem preponderante esse gráfico aí, dá para a gente ter uma noção, apesar de a gente ter alguns estados que estão queimando fêmea, de modo geral, parece que a gente está tendo uma retenção de fêmea. Ô, Caio, mas essa questão, essa condição de janeiro pode mudar ao longo dos próximos meses? Você acha que agora em 2022 pode aparecer mais fêmeas a partir de fevereiro? Parece que sim, Alexandre, parece que sim. Quando a gente terminar fevereiro, a gente já tem essa relação 2020 com 2021, já mês a mês, e a relação 2022 a gente tem que esperar os meses ir terminando, mas a gente pode trazer isso nas próximas entrevistas justamente para poder fazer essa comparação, mensurar, né? Para poder desenhar esse efeito de mais fêmea na escala, né? Agora, outra coisa que me chamou a atenção na sua fala foi que o boi de pasto começa a ganhar maior participação aí nas escalas de abate, Caio. Como é que a gente entende isso? Então, Alexandre, aqui nesse outro gráfico também, o aplicativo, quando o cliente faz o registro ali da venda dele, quando os animais são direcionados, né, o aplicativo ele coleta animais também de reposição, milho, soja. Então, quando o animal, independente de ser macho ou fêmea, ele é direcionado para o abate, ele tem a composição de algumas perguntas, e uma das perguntas é o tipo de terminação que esse animal está sendo direcionado. Então, a gente vê nitidamente que a gente sai do pico, né, entre setembro e outubro de 2021, o pico do confinamento, você vê que ele é bem concentrado no mês de outubro. É esse amarelinho, né? Que é o amarelo. E a terminação em grãos, né? A gente faz essa analogia aí para o milho. Então, você tem a terminação do confinamento, está em amarelo. E agora você tem dezembro, janeiro e fevereiro, você pega com a composição verde e um verdinho aí mais escuro e um verde mais claro, que seria terminação a pasto ou pasto mais proteína. Você tem que já contribui por quase 40 e poucos % aí dessa oferta que está sendo registrada dentro do aplicativo AgroBrasil. Então, você tem realmente que está mudando realmente o perfil. A gente está entrando realmente no perfil das águas, né? E isso tende a chamar um pouco mais de oferta nesses estados que são estados que já terminam o seu animal a pasto. Então, a gente vê já uma oferta, uma escala acima já de 10 dias para dentro do Mato Grosso do Sul, você vê uma escala já acima de 10 dias para o meio norte e norte do MT, você já vê uma escala acima de 10, 12, até 15 dias já no estado do Pará. Então, você vê que essa oferta, né, a correlação, né, a diferença de base entre São Paulo e os demais estados, você vê que
você vê que essa oferta nos demais estados já vem contribuindo para a formação de preço, né? Vem contribuindo para a pressão de baixa nesses estados. Então, você vê que já surtiu efeito nesses outros estados, o recuo, alguns estados mais, outros menos, mas você vê que já surtiu efeito em recuo nesses outros estados. Então, isso é uma atenção, a gente precisa ficar atento nesses dados que o aplicativo acaba soltando para nós, justamente porque a gente consegue mensurar se o estado de São Paulo tem fôlego para ganhar novos preços, ou se não, o estado de São Paulo parece que está num limitador, justamente porque os outros estados começam a ofertar mais animal, e isso acaba contribuindo na formação de preço da arroba de modo geral, né? Porque o estado de São Paulo pode deixar de comprar um boi aqui de 350 e ir buscar, por exemplo, um boi que se encaixa no mercado China, no Pará, a 300, por exemplo. Então, essa diferença, quando ela fica muito alta, né? Quando você tem um diferencial de base extremamente aberto, que é o que nós estamos vendo agora, isso indica... isso dá pista para nós de algumas direções que o preço da arroba pode tomar ou não, né? Principalmente olhando São Paulo como balizador de preço de novas altas ou novas baixas. E quanto maior a participação de gado a pasto, mais provável de aumento de pressão nos preços que aconteça isso, né, Caio? Justamente. Eu pessoalmente acredito, assim, fazendo uma analogia bem besta, é como se a gente estivesse cavando um buraco numa areia, né, na praia, por exemplo. Você começa a cavar, é a oferta dos outros estados. Então, quanto mais fundo fica esse buraco, mais fácil fica dessa parede, né, que seria o diferencial de base, o início da parede seria o estado de São Paulo, fica mais fácil dessa parede, uma hora ou outra, cair, né, ela desbarrancar, porque o frigorífico faz conta, ele sabe do frete, ele sabe da troca do ICM, então ele começa a colocar isso na ponta do lápis. Nós tivemos um movimento agora dentro de janeiro, que foi muito rastreado pelo aplicativo também, mas a gente não tem esses dados em gráficos, mas foi muito fácil de rastrear desses animais dos frigoríficos que saíram dentro do estado de São Paulo para buscar boi dentro do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é nosso vizinho. Uhum. Então, São Paulo ficou com um boi de 340, 350, Mato Grosso do Sul, o animal começou aí de 320, 315 para 310, as indústrias de São Paulo começaram a buscar boi dentro do Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer, para a alta para dentro do estado de São Paulo, começa a ter uma procura um pouco maior nos outros estados, e aí essa diferença de base que existe, que hoje é grande, passa a diminuir um pouco, mas consequentemente você põe um freio, você põe um teto na alta para dentro do estado de São Paulo. Não sei se ficou claro isso para todo mundo. Mas você acha que isso já está acontecendo, Caio? Já está acontecendo, sim. Já está acontecendo. Né? E até explica um pouquinho dessa estabilidade, né, dos preços nesse momento. Exato. O mercado ele acaba se autorregulando, né, Alexandre? Então, você pega o estado de São Paulo, 50, 60 reais acima de um estado onde tem produção, onde tem animal de qualidade, que é o caso do Pará, você acaba tendo um autoajuste, né? São Paulo para, e aí o pessoal passa a ir buscar boi no Pará. E São Paulo, Pará estava caindo demais, passa a ter um pouco mais de procura. Então, esse diferencial de base é muito importante também que o pecuarista passe a seguir, independente de onde o pecuarista está inserido, o aplicativo ajuda ele nessas tomadas de decisões, tá? Vou esperar novos preços para São Paulo? Não sei. Pará está muito alto, está muito aberta essa diferença de base. Provavelmente São Paulo estabilize e eles vão buscar boi em outros lugares. Então, quer dizer, são leituras que o aplicativo acaba nos dando, né? Que acaba inserindo o pecuarista nessa tomada de decisão um pouco mais acertada, né? Exatamente. Facilita o planejamento da comercialização, a estratégia de comercialização aí na fazenda. Ô Caio, legal você ter falado aí do aplicativo AgroBrasil. Como é que faz para ter esse aplicativo, Caio? Alexandre, é só procurar na loja, então nas duas lojas, tanto iOS quanto Android, quanto Apple como Android, é só digitar o nome do aplicativo, AgroBrasil, só que em vez de você pôr o S no final do Brasil, você coloca o Z, AgroBrasil com Z no final, já vai lá, vai aparecer na procura,
faz um cadastro, o aplicativo ele é free, ele roda por 30 dias de forma free. Depois desses 30 dias ele vai fechar algumas janelas, né? Algumas informações passam a ser acessadas de modo ou pago ou de modo de modo compartilhado. Por exemplo, a pessoa não compartilhado, mas de modo onde a pessoa, se ela insere algum dado dentro do aplicativo em termos de compra ou venda, e esse dado ele é aprovado, a pessoa passa a ganhar um trial de 3 dias de forma acumulativa. Então, você pode acessar o aplicativo tanto de modo free ou de modo onde você, de modo cooperativo, né, onde você coopera com as informações e o aplicativo acaba soltando 100% das informações para quem está cooperando ali com as informações. Legal, olha aí na sua tela, AgroBrasil com Z, portanto, procura lá, baixa o aplicativo, faz um teste, conhece o aplicativo, enfim, algumas informações que a gente trouxe agora para vocês, tá lá, inclusive, no aplicativo. Esses gráficos que o Caio mostrou são do aplicativo AgroBrasil. Meu caro, isso aí, tá aí. O símbolo é essa mãozinha, né? Isso aí. É uma mão de fechado do negócio, e o símbolo e o AgroBrasil tá aí, como se escreve. Boa, Caio. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos aí, uma boa tarde, Alexandre, bom negócio. Valeu, abraço. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, mostrando o aumento da participação aí de fêmeas nas escalas de abate. No entanto, quando se compara anualmente esse aumento ainda está bastante restrito. Pode ser que aumente, que evolua ao longo dos próximos meses? Muito provável. Mas, por enquanto, em comparação com janeiro de outros anos, ainda a oferta está muito restrita. Mas, como o Caio mostrou, são casos específicos. No Mato Grosso do Sul, quase metade do volume de animais colocado nos abates é formado aí por fêmeas. Então, nesses casos, a gente já vê aí uma possibilidade de ampliação das ofertas de fêmeas também. E outra coisa que foi legal que o Caio mostrou foi a participação de animais a pasto, ou pelo menos suplementados ali nas escalas de abate. Até 1 mês, 2 meses atrás, a tendência era de confinamento como participação maior desses animais vindos de confinamento. Agora os pastos começam a ganhar a prioridade aí nas escalas de abate. Muito bom. Deixa eu passar para vocês os preços ainda em andamento lá no Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo. Dia negativo para as negociações. Fevereiro, R$ 339,75, caindo 0,54%. Março, R$ 336,05, caindo 0,58%. Abril, R$ 330,05, queda de 0,59%. O maio está paradinho ali nos R$ 328, não teve negociação, pelo menos não tem mostrado evolução aí por enquanto. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 334,00, redondinhos ali, queda de 0,21%. Muito bem, são os números de hoje trazidos aí pelo CPEA, pelo indicador CPEA e também pelo mercado futuro lá na B3, mercado ainda em andamento. E a análise feita pelo Caio Junqueira lá da Cross Investimentos. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, de volta ao Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.